Olá, meninas. Vou tentar aqui fazer novamente a gravação e vamos lá. Vamos para a nossa 7ª semana, ou seja, 12 semanas para mudar uma vida. Hoje vamos falar sobre reeditar o filme do inconsciente. Na nossa 5ª e na 6ª semana falamos sobre o gerenciamento dos pensamentos e o gerenciamento das emoções. Então, a apresentação de hoje será compreender a formação dos traumas, compreender o papel da emoção, usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente e não entulhar a memória de lixo psíquico e social. Já tivemos a falar sobre isso, né? Sobre o registro da memória involuntário, ou seja, nós captamos várias informações durante o dia, passamos por diversas situações durante o dia, durante, né, a nossa vida, e tudo fica armazenado. E aqui, logo de início, tem uma pergunta, foi a pergunta que eu vos fiz ontem. A memória humana pode ser apagada? Milhões de utilizadores destas máquinas acreditam que sim, mas é impossível apagá-la. Registro automático da memória. Ou seja, cada ideia, cada pensamento, reação ansiosa, momento de solidão ou período de insegurança é registrado na sua memória e fará parte da manta de retalhos da sua história existencial, do filme da sua vida. Ou seja, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós vivenciamos fica registrado, algures, na nossa mente, no nosso cérebro, fica registrado, por mais que a gente ache que aquilo que nós ouvimos ou aquilo que nós vimos não simplesmente passou. Porém, vai depender da emoção que foi dada àquilo que ouvimos, sentimos ou vemos. Infelizmente, desconhecemos os papéis da memória. Não sabemos trabalhar o mais complexo solo da nossa personalidade, tornando-nos péssimos agricultores da nossa mente. Eu quero que vocês reparem nesta imagem, ou seja, está ali a senhora dentro do escritório com uma rete, sei lá o que é aquilo. Ela está ao ponto de partir o computador. A melhor maneira de filtrar os estímulos estressantes não é cedendo à raiva ou o ódio, rejeitando-os ou protestando contra eles, mas entendendo-os, criticando-os, vendo-os multifocalmente, ou seja, por outros ângulos, usando-os como oportunidade para crescer, determinando não ser escravo deles. Ou seja, nós já aprendemos lá uma das técnicas, que é a técnica de ceder, duvidar, criticar e determinar. Nas nossas sessões individuais, eu já tenho percebido que muitas de vocês já estão a pôr em prática tudo que foi aprendido até a 6ª semana. Quero que vocês observem bem essa imagem dessa senhora dentro do carro, supostamente assustada. E vamos falar agora sobre o ponto 2, que é a emoção determina a qualidade do registro. Quanto maior a carga emocional envolvida numa experiência, mais privilegiado será o registro e mais hipótese terá de ser lido. Meninas, desculpa, mas eu escrevi aqui no português de Portugal. Registro vem da palavra registrar, tá bem? De registro. Ou seja, quanto mais emoção, quanto mais carga emocional colocarmos naquele fato, vai ficar registrado na nossa memória. E é aquela memória que a gente nunca mais esquece. Pessoas vítimas de violência, ontem tivemos a dar o exemplo, né? Tive a dar o exemplo. Pessoas vítimas, por exemplo, hoje vou falar sobre pessoas vítimas de violência doméstica.
Por mais que ela queira esquecer aquele fato, ela não vai conseguir esquecer da noite para o dia. E o organismo dela vai criando um vício emocional. E até mesmo outro exemplo que eu posso dar é uma pessoa que está a conduzir e que bateu o carro, muitas delas depois já nem conseguem voltar a conduzir. Nós registramos milhões de experiências por ano, mas resgatamos frequentemente as experiências com maior conteúdo emocional, como as que envolveram perdas, alegrias, elogios, medos e frustrações. Alguém acabou de o elogiar. Esse registro é feito na MUC, que é a memória de uso contínuo. Leu diversas vezes este elogio. No dia seguinte, já não lê tanto. Na semana seguinte, e provavelmente que já não leia mais. No entanto, neste elogio não foi apagado. Foi para o território inconsciente. Ou seja, todas as vezes que vir um gatilho, já aprendemos sobre os gatilhos, que vir um pequeno gatilho, ou você passar por aquela pessoa que te elogiou, aquele registro ficou, mas ele não vem com tanta intensidade. Porém, coloquei aqui até mesmo um exemplo de uma palestra mal sucedida. Se conseguir filtrar essa experiência criticando, compreendendo-a, ela será registrada sem grande intensidade. Porém, o que é que acontece? Vamos supor que eu preparei aqui toda a vossa apresentação, ou até mesmo uma palestra presencial, e de repente bloqueou completamente a minha mente e eu não consegui fazer aquilo que eu realmente queria. Ou seja, todas as vezes que eu passar por aquele sítio, por aquele lugar, que supostamente aconteceu esse facto, o que é que vai acontecer? Vai vir um gatilho de memória que vai ativar essa má experiência. E como se eu coloquei grande intensidade, com muita emoção, o que é que acontece? Eu não vou conseguir esquecer com tanta facilidade. Porém, se eu fizer um filtro sobre sobre a técnica DCD, criticando essa experiência e compreendendo-a, essa experiência ela não vai ser registrada com grande intensidade. Espero que eu esteja me fazendo entender, mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida. Já reparou que às vezes somos incoerentes face a pequenos problemas e lúcidos aos grandes? As nossas mudanças intelectuais não são promovidas pelo tamanho dos problemas externos, mas pela abertura ou fechamento das áreas de leituras da memória. Pequenos problemas, como um olhar de desprezo ou uma visão de barata, é assim que o doutor explica, podem gerar uma crise de ansiedade, a qual fecha áreas nobres da nossa memória que bloqueiam e obstruem a inteligência. O volume de ansiedade, em alguns casos, o volume de ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que reage sem nenhuma lucidez. Todas as vezes que tiver uma experiência com uma elevada carga emocional ansiosa, você tende a atuar. E vocês já aprenderam lá atrás como atuar. Ou seja, vem aquela carga de memória, vem aquela carga emocional, vamos duvidar sobre aquele acontecimento, vamos criticar e vamos determinar não passar por isso. E eu estou vendo que muitos de vocês já estão por isso em prática. Nunca se esqueça que você deve ser autor da sua história. Faça a gestão dos seus pensamentos. Administre a sua emoção. Duvide da sua incapacidade. Questione a sua fragilidade. Veja as coisas por diversos ângulos, ou seja, multifocalmente. Se não proteger a memória, não há como ter qualidade de vida. Vamos proteger a nossa memória. Quando regressar agora das férias, eu espero que essas aulas, até essa 7ª aula, venha te ajudar quando regressares lá para a selva, né? A selva de pedra, que é São Paulo. Nosso ponto 3. A memória não pode ser apagada.
Nos computadores, a tarefa mais simples é apagar as informações. No ser humano, essa tarefa é impossível, a não ser por lesões cerebrais, como um tumor, trauma crânioencefálico, degeneração celular. Pode tentar de todas as suas forças apagar os seus conflitos. Pode tentar com toda a sua habilidade destruir pessoas que o magoaram, bem como os momentos mais difíceis da sua vida, mas não terá êxito. Há duas maneiras de resolvermos os nossos conflitos, traumas ou transtornos psíquicos. Um deles é reeditar o filme do inconsciente, ou seja, na programação neurolinguística, isso é ressignificar aquela memória. Ou seja, é mostrarmos para o nosso cérebrozinho uma outra visão, mostrar por outro prisma, como se diz. Ou seja, vamos educar novamente o nosso cérebro relativamente àquela emoção. Depois, construir janelas paralelas às janelas doentias da memória. Isso eu também já vos expliquei. Ou seja, aquele caminho neural, vamos criar um novo caminho neural. Reeditar os arquivos da memória é novas experiências sobre as experiências negativas nos arquivos onde elas são armazenadas. Quando fazemos a técnica DCD no momento que estamos no foco de tensão, produzimos novas experiências que são registradas no local em que as experiências doentias estavam armazenadas. Ou seja, vamos pôr uma nova informação por cima daquela informação. Tá bem? Cuidar da memória é cuidar do futuro da qualidade de vida. Muitos preocupam-se com o que é registrado nos arquivos dos seus computadores, mas raramente se preocupa com as mazelas arquivadas nas suas memórias. A gente acha que aquilo tudo que viveu não vai ter determinada influência na nossa vida adulta. E eu até estava a contar para Zezé hoje, aconteceu um novo caso aqui, uma brasileira novamente ser morta pelo seu companheiro. São casos raros. Ano passado aconteceu com uma brasileira e agora novamente. Mas a gente nunca sabe o que é que estava no arquivo da memória desta pessoa. Não estou a defendê-lo, mas no momento que é ativado determinados gatilhos de memória, o ser humano faz coisas, como se diz, que até Deus duvida. Achamos que, pelo fato de não nos recordarmos de uma experiência negativa, ela desaparece. Como nos enganamos? A mente subconsciente só conhece aquilo que a programou para fazer. Dona Rita, isso é para a senhora. Ou seja, a mente da Dona Rita foi programada, todas nós, né? Mas eu vou falar da Dona Rita agora. Foi programada para seguir aquele determinado padrão, aquele paradigma, aquela crença. Então, ela acredita que tudo aquilo que foi dito a ela, ela tomou como verdade. Nós também somos assim. Mas depois dos 35 anos, agimos 95% inconsciente. Estudo de caso. O que é que o que é que fazemos agora? O que é que vamos mudar? Eu dou encerrada a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tenham, entramos novamente e fazemos uma nova live, porque eu gostaria de fazer um pequeno resumo com vocês sobre os pontos do gerenciamento dos pensamentos, o que é que vocês apontaram, e o gerenciamento das emoções. Tá bem? Um beijinho a todas.